Olá pessoal, belezinha? Tranquilo, simples e fortes? Bruno Vilar com vocês aí no nosso projeto de raciocínio lógico. Vamos falar hoje sobre dois temas nessa aula: princípios fundamentais da lógica e classificação de uma proposição. São assuntos assim interligados que fecham o ciclo inicial de proposição, que seria proposição, princípios e classificação. Seria a primeira ideia aí central do tema proposição lógica. O que a gente vai trabalhar agora? A ideia do princípio, tá? Tá aí para vocês. O que seriam esses princípios? Vou trazer só uma pequena introdução. Os princípios são as bases para a construção de um modelo lógico formal. Os princípios lógicos fundamentais pela lógica aristotélica são três: identidade, não contradição e terceiro excluído. Então, cuidado. Na lógica aristotélica, nós temos três princípios: identidade, não contradição e terceiro excluído. Por que eu estou chamando a atenção de vocês em relação a isso? O cuidado que você precisa ter é um só. Quando ele fala em lógica aristotélica, são os três. O CESP, ele trabalha muito com a ideia de uma lógica bivalente. E que na lógica bivalente dele, só utiliza a ideia do terceiro excluído e da não contradição. Ou seja, exclui o princípio da identidade. Então, cuidado, que o CESP ele só considera dois princípios que ele chama de lógica bivalente. Agora, se na sua prova ele inovar, colocar o conceito de lógica aristotélica, aí sim a lógica aristotélica clássica são os três princípios, ok? O primeiro princípio é o princípio da identidade, que eu chamo do princípio do RG, que diz assim: toda proposição, todo objeto é idêntico a si mesmo, isto é, uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma proposição falsa é sempre falsa. E eu brinco, eu chamo de princípio do RG, por quê? Porque se você nasceu verdadeiro, você vai morrer verdadeiro, nasceu falso, vai morrer falso, brincando aí nesse processo de analogia. Alguns modelos lógicos, sim, existem vários modelos lógicos, não aceitam muito o princípio da identidade. Por quê? Porque acredita que não existe uma verdade absoluta. O princípio da identidade, ele traz essa ideia de verdade absoluta. O que é verdade absoluta? É algo que hoje é verdadeiro e amanhã vai continuar sendo verdadeiro para sempre. E quem trabalha com ciência sabe que a ciência é escrita a lápis. Hoje nós consideramos isso verdade, mas pode ser que amanhã não seja verdade. Veja a evolução do conhecimento humano, quantas coisas nós vamos mudando ali. Por isso que o filósofo Hegel diz que a teoria do conhecimento humano é: um cria uma tese, outro cria uma antítese, ou seja, uma tese contrária, e outro faz uma síntese dessas duas, criando uma nova tese, e assim nós vamos construindo o nosso conhecimento. Então, por isso que alguns modelos discordam desse princípio da identidade e excluem ele do processo, ok? Mas na lógica aristotélica ele faz parte. Princípio da não contradição. Na área policial, esse é um princípio muito utilizado, porque é o princípio que você vai observar se a pessoa está mentindo. O princípio da não contradição diz: uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. O que quer dizer isso? Se hoje algo é verdadeiro, amanhã ele não pode ser falso. Então, como é que você pega uma pessoa na mentira? Você faz a mesma pergunta duas vezes. Se você faz a mesma pergunta duas vezes, o que é que você espera? Você espera a mesma resposta. Então, se você diz que chegou em casa às 10 e depois você diz que chegou em casa às 11, a história não bate, você está num processo de contradição. Então, essa é a segunda relação de princípio que nós temos, que é o princípio da não contradição. E por último, o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não ocorrendo uma terceira possibilidade, ou seja, não tem meias verdades ou meias mentiras. A proposição na lógica, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não há uma terceira possibilidade. É esse o sentido que ele quer dizer para vocês. Agora, tem um resumo. O que eu chamo do resumo? O resumo é o seguinte: pega um liquidificador, joga lá, identidade, não contradição, terceiro excluído, ou apenas não contradição, terceiro excluído, pode ser também, que diz o seguinte: o que quer dizer os princípios? Que toda proposição lógica só pode assumir apenas um valor lógico, e esse um valor lógico pode ser verdadeiro ou
falso. Então esse é o grande detalhezinho da situação. Só pode ser um valor verdadeiro ou falso na situação. Tranquilos?